do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, Rogai por nós que recorremos a São vós. José, nosso Pai protetor, Rogai por nós. Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então agora que nós vimos o sacramento de cura, sacramento da iniciação cristã, que dá uma base para a vida cristã, cura do corpo e da alma, e agora os sacramentos de serviço, né? Os dois últimos sacramentos. Então no 34 aí, 2 outros sacramentos da ordem do matrimônio estão ordenados à salvação de outrem. Se constituem também para a salvação pessoal, isso acontece por meio do serviço aos outros. Então, tanto o matrimônio quanto o sacramento da ordem, os dois são sacramentos de serviço. Primeiro, porque estão a serviço dos outros. Ninguém é padre para si mesmo e ninguém casa para ser feliz, mas para fazer o outro feliz. Ninguém casa para ser santo, casa para fazer o outro santo. Tá? Do mesmo modo que o ordenado ele é ordenado para a santificação de outros, no caso do matrimônio, a santificação do outro, de uma pessoa só. E na medida que a pessoa se doa nessa salvação do outro, nesse serviço ao outro, aí ela vai se santificando. Então a santidade da pessoa passa pela santidade do outro. Essa é a raiz desses dois sacramentos. Por isso que eles estão na mesma categoria, vamos assim dizer. 1536. A ordem é o sacramento graças ao qual a missão confiada por Cristo a seus apóstolos continua sendo exercida na Igreja até o fim dos tempos. É, portanto, o sacramento do ministério apostólico, comporta de 3 graus: o episcopado, o presbiterado e o diaconado. Tá? Diaconato, é a mesma coisa. Tá? Então, é o sacramento de ser ministro. O que é ministro? Ministro é servidor. Simplesmente. Quando a gente fala a palavra ministro, é servo. Ministro é servo. Então, ele configura a Cristo como servo das pessoas. Tá? Ele não se configura em si mesmo, mas a Cristo é configurado para aí poder servir as pessoas nesses 3 graus. Tá? E o que une os 3 graus? Não é o sacerdócio. O sacerdócio une bispo e padre, presbítero. O que une é o ser ministro. O que une é ser servidor. Tá? 37. A palavra ordem na antiguidade romana designava corpos constituídos no sentido civil, sobretudo o corpo dos que governavam. Ordinatio, ordenação, designava a integração num ordo, numa ordem. Tá? Então, essa integração no ordo, essa integração, vamos pensar assim, estratos, faixas, que se criavam dentro do exército, como legiões, como algo assim. Então, conforme você se integrava, você fazia parte daquela ordem. Então, é o mesmo pensamento aí, pensar no ministério apostólico, que são ordens, tá? Categorias, em que se vive a especificidade de um ministério, certo? A palavra ordinatio, no 538, é reservada ao ato sacramental que integra na ordem dos bispos, presbíteros e diáconos, e que transcende uma simples eleição, designação, delegação ou instituição. Instituição, por exemplo, é ser acólito e eleitor. São ministérios instituídos, tá? Pela comunidade, pois confere um dom do Espírito Santo que permite exercer o poder sagrado
que só pode vir do próprio Cristo por meio de sua igreja. O que acontece, enquanto a instituição é algo que a pessoa tem, na ordenação é algo que a pessoa é. Então transforma aquilo que a pessoa é. Ela é configurada a Cristo de tal forma que ela é transformada, tá, em seu ministro. E aí aquilo que está em Lucas 10 se torna verdade. Quem vos ouve, a mim ouve. O padre, o bispo e o diácono se tornam representantes. Representa. Torna presente Cristo nessa terra. Certo? De maneira simbólica, obviamente. Tá? E quando fala simbólico, não é fazer de conta. Simbólico quer dizer que une, simbalém. Quer dizer, une realmente a Cristo. E nessa união a Cristo plena, que não dá para tirar, não dá para sair, não dá para renunciar, no sentido de jogar fora, mas é realmente transformado para sempre. Por isso que então é sacerdote para sempre, por causa disso. Tá? E é para sempre mesmo. Tá? 39, então as tribos de Levi, no 40, instituído para anunciar a palavra de Deus e para restabelecer a comunhão com Deus pelo sacrifício e pela oração, esse sacerdote continua, não obstante, impotente para operar a salvação. 41, a liturgia da igreja, vê no sacerdócio de Arão, no serviço dos levitas e na instituição dos 70 anciãos, prefiguração do ministério ordenado na nova aliança. Então essas três categorias tinham o sacerdote, tinham os levitas. Todo sacerdote é um levita, nem todo levita é um sacerdote. Tá? Então no sumo sacerdócio, no sacerdócio se via a figura do bispo, nos levitas aí a figura dos presbíteros, tá? ou do sumo sacerdote, né? E dos levitas, e a instituição dos 70, mas aquilo que o diácono canta no dia do exúltimo, entre os teus levitas me encontraste, né? Então esse povo que era servidor é a figura própria aí do diácono, tá? E diácono quer dizer exatamente isso, aquele que serve. Por que todo mundo tem que se ordenar diácono antes de ser presbítero e bispo? Tanto que um bispo, quando ele exerce lá a plenitude com todas as vestes, paramentos, etc., no dia, por exemplo, do lava-pés, ele usa uma dalmática pequena. Por quê? Porque todo ministério ele tem por base o diaconato. Ele tem por base o diaconato. Então, o diácono é a base para ser sacerdote. Sem ter a base do diaconato, você não pode ser sacerdote. É para mostrar claramente qual é a visão que a igreja e, obviamente, Deus tem do ministério. Ele surgiu para servir. Todo padre é um diácono, todo bispo é um diácono. Certo? Tá? 44. Todas as prefigurações dos sacerdotes da antiga aliança encontram seu cumprimento em Cristo Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então aí vem outra correspondência. Só existe um sacerdote, que é Jesus. Tá? Só existe um verdadeiro ministro que se pode colocar entre Deus e os homens. Jesus. Como que então a gente raciocina? Nós somos sacerdotes nele, nós somos diáconos nele. Tá? Tudo que a gente recebe não vem de nós mesmos, vem dele. Vem dele. Tá? Aquele termo que muitos usam para o padre, bispagem, persona Christi, pode ser empregado para o diácono também? Então, tem um problema nessa expressão. Todo batizado é em persona Christi. Quando se fala, tem que se falar a frase completa. In persona Christi capitis. Tá? Na pessoa do Cristo cabeça. E na pessoa do Cristo cabeça, aí é só padre e bispo. Tá? Então tem que falar a frase completa aí para poder. Porque todo batizado em persona Christi.
todo batizado. Não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Galatas 2:20. Então tem que ver a frase correta para poder entender a teologia que está por trás. Entendeu? 45. O sacrifício redentor de Cristo é único. Ele é o único sacerdote, ele é o sacrifício, ele é a vítima, ele é o altar. Realizado uma vez por todas. Então o sacerdócio de Cristo não se repete. Ele continua. Tá? Não obstante, torna-se presente no sacrifício eucarístico, aquele que nós já vimos na semana passada. Cristo é o verdadeiro sacerdote. Por isso, olha o final aí do 45. Somente Cristo é o verdadeiro sacerdote. Os outros são os seus ministros. Os outros são seus servidores. Somos servos de Jesus sacerdote. Somos servos de Jesus diácono. Somos servos de Jesus verdadeiramente que se entregou. Somos servos nele. Quando Jesus fala, não chameis ninguém de mestre, não chameis ninguém de guia, não chameis ninguém de pai, é isso daqui. Tá? Somos nele. Tá? Ninguém pode por si mesmo tomar posse dessa graça. Entenderam? Tá? Por isso o processo da vocação vem de um chamado da igreja. E a igreja vai discernindo a vocação da criatura. Tá? E aí, nesse discernimento, fala, não, você, a igreja, então, na figura superior, seja lá de quem for, vai discernindo e vai falar, não, você tem vocação, a gente vê chamado em você, e aí te chama para as ordens. Isso, o diácono permanente é da mesma forma. É da mesma forma. Por isso vai ver a atuação da pessoa na comunidade, vai ver como ela atua, é a mesma coisa. Tá? É aquela frase que não é uma brincadeira. Quando vai ordenar alguém, o bispo pergunta para o reitor vai lá falar o quê? Ouvindo o povo de Deus. E é verdade. Porque entra nesse discernimento. Tá? Nesse discernimento pastoral. Aí pergunta para quem? Para os leigos? Onde pastoral. É pastoral. Tá? Por isso tem que fazer pastoral. 47. Também aí os padres, o reitor é povo de Deus, não sei, o professor, eu dando aula, eu sou povo de Deus também, que eu saiba, né? Então tudo isso entra no processo ali. Tá? 47 no meio. Enquanto o sacerdócio comum dos fiéis se realiza no desenvolvimento da graça batismal, vida de fé, de esperança e caridade, vida segundo o Espírito, o sacerdócio ministerial está a serviço do sacerdócio comum. Refere-se ao desenvolvimento da graça batismal de todos os cristãos. Então a gente é padre, a gente é diácono, a gente é bispo para quê? Para ajudar o povo de Deus a crescer no sacerdócio batismal dele. Fazer o povo de Deus crescer na fé. Essa é a missão. O seu padre não nasceu para ser político, não nasceu para ser comerciante nem industrial. Ele surgiu com esta vocação. Por isso a igreja proíbe. Por quê? Porque vai tirar o foco da vida da criatura. A criatura surgiu para isso. Tá? Para servir o sacerdócio comum. Tá? Por isso que, para ser ministro, para ser diácono, padre ou bispo, em primeiro lugar você tem que ser sacerdócio comum. Quem é um bom ser humano, um bom batizado, um bom crismado, um bom eucaristizado, ele vai ser verdadeiramente uma base para ser um bom presbítero, diácono ou bispo. Tá? Então esse processo de crescer na fé é que vai surgindo uma vocação que presta. Tá? Se você não é um bom ser humano, não vai ser um bom padre. A coisa é clara. Tá? 48 na corpo menor. Na verdade, o ministro faz as vezes do próprio sacerdote, Cristo Jesus. Se na verdade o ministro é assimilado ao sumo sacerdote, por causa da consagração sacerdotal que recebeu, goza do poder de agir pela força do próprio Cristo, que representa,
Então é Cristo que te dá a graça de poder agir. Olha aí o título aí, In persona Christo capite. 550. Essa presença de Cristo no ministro não deve ser compreendida como se estivesse imune a todas as fraquezas humanas, ao espírito de dominação, que é o primeiro, aos erros e até aos pecados. A força do Espírito Santo não garante ao mesmo tempo todos os atos do ministro, enquanto nos sacramentos a garantia é assegurada. Então essa é uma discussão que veio desde os tempos dos donatistas, lá pelo século IV, V, em que eles afirmavam que o pecado do padre afetaria a validade do sacramento. Daí abrir aqui Santo Agostinho, aquela coisa toda, chega na conclusão disso daqui. O desejável é que o padre tenha uma vida santa. Tá? Porém, se não tem a garantia, que a gente chama do ex opere operato, da graça acontecer nos sacramentos, ela não é diminuída por causa do pecado do padre. Certo? Tá? A eficácia continua da mesma maneira. 551. Esse sacerdócio é ministerial. Essa missão que o Senhor confiou aos pastores de seu povo é um verdadeiro serviço. O sacramento da ordem comunica um poder sagrado que é próprio, é o próprio poder de Cristo. Então, é o poder do próprio Jesus e não seu. Tá? 553. Em nome de toda a igreja, não quer dizer que os sacerdotes sejam delegados da comunidade. Trata-se sempre do culto de Cristo na e por sua igreja. É toda a igreja, corpo de Cristo, que ora e se oferece. É por representar Cristo que o sacerdócio ministerial pode representar a igreja. Então, não pode se ver que aí você vê como repete essa frase, né? Porque é uma teologia errônea, né? De pensar que, mesmo o povo aclamasse como no tempo de Santo Agostinho, mas quem vai falar, dar o sim, é a igreja na pessoa do bispo, na pessoa do colégio presbiteral que acompanha aquele candidato. Tá? Então, ordenação, ou integrar numa ordem, pode o mundo inteiro falar que aquele candidato é digno. Quem vai ter que falar é a voz da igreja na pessoa dos seus representantes. Já vai entender? Tá? E aquela coisa, ninguém tem direito a ser ordenado. Ninguém tem direito a ser ordenado. Tá? Esse é um chamado de Deus. Tá? E aí, por isso que vocação, a gente tem que rezar para Deus. Aí você vai vendo os sinais de Deus na vida da pessoa. Sinais de Deus, aptidão interna, aquilo que a pessoa quer. E aquilo durante anos você vai vendo como que Deus vai conduzindo a pessoa. Certo? Padre, nas comunidades, por exemplo, na Shalom, o padre, digamos, multidão leigo, né? Aí essa hierarquia, digamos... Então, essa é uma coisa que a gente já falou lá atrás, é uma coisa problemática, é isso. É uma coisa problemática. Tá? Porque como que isso vai ser... Não sei. Tanto que para ordená-los, aí passa pelo viés do bispo, né? Vai ter padre que acompanha, vai ter o bispo que acompanha para ser ordenado. E é incardinado onde? Na diocese. Então, querendo ou não, é a diocese que acompanha. Então, o que acontece? É incardinado na diocese a serviço de tal comunidade. Tá? Agora, as hierarquias aí já... não sei. 54. Existem 2 graus de participação ministerial no sacerdócio de Cristo. Só 2. O episcopado e o presbiterato. O diaconato se destina a ajudá-los e a servi-los. Por isso, o termo sacerdos designa na prática atual os bispos sacerdotes, mas não os diáconos. Então, o diácono, ele vai para o ministério. Então, vamos pensar. Ordenados é diácono, padre, bispo. Sacerdote ordenado é presbítero, é padre e bispo. Deu para entender? O diaconado, ele é ordenado, então, aí para o ministério, mas não para o sacerdócio.
Qual a diferença? O que é sacerdote? Coisa básica. Perdão dos pecados e consagração. O diaconato não faz nenhuma coisa nem outra. Tudo que comporta perdão dos pecados, diácono não pode fazer. Sacramento da confissão, da penitência e unção dos enfermos. Tudo que é consagração, o diácono não pode fazer. A Eucaristia, por exemplo. E certas bênçãos, por exemplo, são reservadas a presbítero e bispo. Por exemplo, bênção de uma capela. Diácono não pode fazer. Que comporta uma consagração ali. Tá? Então, matrimônio, normal, não precisa. Batismo, menos ainda. Crisma, de jeito nenhum. Tá? O crisma, só presbítero e bispo. Certo? Batismo, o diácono não pode batizar. Pode. Mas não crisma. E a confissão ele pode. A confissão. Não. Porque é perdão dos pecados. Unção dos Tudo enfermos. que perdoa. A unção dos enfermos, por quê? Porque como na unção tem um peso de perdão dos pecados, por isso ele não pode dar unção dos enfermos. Entenderam? Tá? Então, quando fala a palavra sacerdote, essas duas palavras têm que vir na nossa cabeça. Consagração e perdão. Tá? Consagração e perdão. Certo? Ordenação episcopal. Então, vamos lá. 557. O Concílio Vaticano II ensina, pois, que pela sagração. Sagração é um nome antigo, mas no fim é ordenação da mesma coisa. Episcopal se refere à plenitude do sacramento da ordem, que tanto pelo costume litúrgico da Igreja como pela voz dos santos padres é chamado sumo sacerdócio, a realidade total, suma do ministério sagrado. Porque o bispo tem na mão o poder. O que ele tem na mão além do padre? Ele tem na mão o sacramento da ordem. E o sacramento da ordem, qual a característica dele? Ele tem essa característica de fazer a igreja crescer. Tá? A igreja se expandir em ministério. Então, esse poder é só para o sumo sacerdote, como é o caso do bispo. A gente tem que lembrar também que a igreja cresce na medida que bispos são ordenados. Quem pode ordenar bispo é só bispo. Tá? 560. Cada bispo como vigário como de Cristo, fazer as vezes de, tem o encargo pastoral da igreja particular que lhe foi confiada. Mas, ao mesmo tempo, ele colegialmente, com os outros irmãos do episcopado, deve ter essa solicitude por todas as igrejas. Então, essa natureza colegial do quê? Do bispo ser esposo da igreja, por isso usou anel, e de se preocupar não só com a sua própria igreja, mas para se preocupar com a igreja católica no seu todo. Tá? Muito bem. 61. Tudo o que acabamos de dizer explica por que a Eucaristia, celebrada pelo bispo, tem um significado todo especial como expressão da igreja reunida em torno do altar, sob a presidência daquele que representa visivelmente Cristo, bom pastor e cabeça da igreja. Quando a gente fala da missa estacional, presidida pelo bispo, o bispo, com todo o esplendor litúrgico, unido ao presbitério, unido ao povo, é a própria epifania daquilo que a igreja é. É a manifestação daquilo que a igreja é. Por isso que é tão importante esta figura. Tá? 63. Agora o presbiterato. Cooperadores dos bispos. Tanto que na oração consecratória, o bispo ele reza assim, agradecendo ao Senhor por dar a mim os cooperadores que eu necessito. Então, a função do presbítero, a igreja católica, ela é episcopal, vamos colocar. A organização da igreja é em torno do bispo. Do bispo, não do presbítero. Não do presbítero. O presbítero, por isso que ele tem que falar o nome do papa e do bispo.
A Eucaristia que ele celebra tem que estar sempre em comunhão com o episcopo. Tá? Sempre. O presbítero, no 63. O ofício dos presbíteros, por estar ligado à ordem episcopal, participa da autoridade como do próprio Cristo constrói, santifica e rege seu corpo. Por isso, o sacerdócio dos presbíteros, supondo o sacramento da iniciação cristã, aquilo que eu falei de base, é conferido por meio daquele sacramento peculiar, mediante o qual os presbíteros, pela unção do Espírito Santo, são assinalados com um caráter especial e assim configurados com Cristo sacerdote, se de forma a poderem agir em nome de Cristo, cabeça em pessoa. Então, é uma frase interessante, porque quem são os bispos e os presbíteros? O representante do Cristo cabeça no corpo. Então, eles tornam presente aquilo que Jesus é como cabeça, condutor, santificador e servidor da igreja. O bispo e os presbíteros tornam isso presente no corpo de Cristo, que é a igreja. Certo? Então é algo que a gente precisa trabalhar interiormente e saber que as pessoas precisam disso. E aí você tem que trabalhar interiormente que você é vigário, faz às vezes de Cristo, mas às vezes as pessoas querem o Cristo e não você. Então a gente tem que aceitar isso na vida. Deu para entender o que eu falei? Tá? Senão a gente cai numa ilusão. Então ele age como se ele fosse um segundo Cristo. Né? Tá? Então às vezes você pensa que a pessoa está gostando de você e não é. É a própria representação do próprio Cristo. E aí confunde, né? Porque é a mesma pessoa, né? É por isso que surgiu o negócio do povo gostar de beijar a mão do padre. Sim, para tocar. Por que nos sacramentos tem o toque, tem o abraço da paz no crisma? Porque é essa coisa do símbolo do próprio Cristo. O senhor falou que lembra de bispo e padre é a questão de poder da consagração e do perdão, né? Dos pecados. Mas, por exemplo, quando tem padre que é ordenado e o bispo vai proibir ele de atender a confissão, não seria? Não, porque a confissão é uma faculdade. O padre tem a faculdade, só que ela é retida. Tá? Então o bispo tem o poder de reter essa faculdade do padre. Mas é inerente ao sacramento da ordem. É como se ela estivesse na geladeira. Ela está na geladeira, mas está lá. Esse padre, se ele vê alguém morrendo, ele tem por obrigação, mesmo proibido de confessar, de confessar. Ele tem obrigação. Tá? Só que tem razões porque o bispo faz isso. Tá? O que é raro hoje. Né? Porque ordenar para ficar retendo é meio difícil. 64, no meio. Eles são consagrados. A primeira missão do padre, pregar o evangelho. Então todo mundo pensa que a primeira é celebrar a missa. Não, a primeira missão do padre é pregar o evangelho. Apacentar os fiéis, que é o munus regendi. Celebrar o culto divino. Como verdadeiros sacerdotes do Novo Testamento. Isso é um texto da Lumen Gentium. Tá? Por isso que é tão necessária a formação para constituir padres que realmente preguem. Realmente proclamem a palavra. Tá? Não estou desprezando as outras duas, tá? Mas só falar o que é a missão primeira. 66. Eles exercem seu sagrado munus, serviço, principalmente no culto eucarístico, sinaxe, na qual agindo na pessoa de Cristo e proclamando o mistério, unem os pedidos fiéis. Então, é aquela coisa de celebrar os sacramentos, principalmente a Eucaristia, para unir os fiéis a Cristo. No final, é desse sacrifício único, que é a Eucaristia, que retiram força para todo o seu ministério sacerdotal. O centro da vida da igreja é o altar, o centro da paróquia é o altar, e o centro do seminário é o altar, e o centro da vida espiritual do presbítero é o altar. É o altar. É a Eucaristia. Tá? Então, se o padre não tem uma espiritualidade eucarística, ele não é padre. Tá? Ele tem que ter, obrigatoriamente, uma espiritualidade eucarística. Certo? Levar
como fonte cume. Leva lá toda a vida dele dos fiéis e de lá retira toda a sua força. 67 no meio. Os presbíteros só podem exercer seu ministério na dependência do bispo em comunhão com ele. O padre que começa a romper essa comunhão, ele começa a perder o exercício do seu sacerdócio. Tá? 68. Os presbíteros estão ligados entre si por uma íntima fraternidade sacerdotal. A unidade do presbitério encontra sua expressão litúrgica na prática recomenda que os presbíteros, por sua vez, imponham as mãos depois do bispo durante o rito de ordenação. Aquilo lá não é o presbítero está coordenando, porque bispo, quem ordena é só o bispo. Tá? Aquele gesto dos padres pôr e erguer a mão, quer dizer, é o acolhimento deles na ordem dos presbíteros. Quando é ordenado diácono, só o bispo coloca a mão. Mas quem deveria abraçar primeiro o diácono seriam os diáconos. Acolhendo na ordem dele. Tá? E o bispo aí nem se fala. Quando ordenar bispo. Nas ordenações, depois que os padres colocam a mão na cabeça do recém-ordenado. É isso que eu falei. Exatamente, de acolhimento. De acolhimento. É simples acolhimento na ordem. Tá? E aí eles rezam, tá lá em comunhão com o bispo rezando. Mas quem ordena, quem proclama a oração é só o bispo. Tá? Tem alguma oração que os padres fazem no arquivo? Não. Não? Silêncio. Não deveria ter canto também. Tá? Deveria ser em silêncio. Mas todo mundo desobedece. Enfim. 69. Ordenação do diácono. São impostas as mãos. As 3 ordens são impostas as mãos. Tá? Os 3 graus da ordem são impostos as mãos. Não para o sacerdócio, mas para o serviço. Então, aquilo que a gente já falou, está aqui. Tá? 70. São marcados pelo sacramento da ordem com um sinal, caráter, que ninguém poderá apagar, que os configura a Cristo, que se fez diácono, isto é, servidor de todos. Então, os 3 graus, o primeiro, claro que é servidor, porque diácono quer dizer exatamente servidor. Mas os 3 graus estão marcados por esse caráter de serviço. Tá? E é caráter, quer dizer por quê? Quais os 3 sacramentos que imprimem caráter? Batismo, crisma e ordenação. Batismo torna filho de Deus. Crisma torna testemunha. E aqui torna ministro. Então não tem como destornar. Uma vez configurado a Cristo, uma vez Cristo tomando posse, ali é para sempre. Por isso o caráter era o quê? Era essa coisa de marcar, como se fosse uma tatuagem. Eu pertenço, o soldado quando entrava no exército do imperador era marcado. Ele pertencia ao imperador. Então daí veio o caráter. Então é marcado, aquele pertence agora a Cristo como seu ministro. Certo? A celebração desse sacramento, 573. O rito essencial do sacramento da ordem consta para os 3 graus da imposição das mãos pelo bispo, sobre a cabeça do ordenando, e a oração consecratória, melhor que está específica, que pede a Deus a efusão do Espírito Santo e seus dons, apropriados ao ministério para o qual o candidato é ordenado. Então, a matéria do sacramento da ordem é a imposição das mãos, dos 3 graus. O que vai diferenciar a oração consecratória? Cada uma das 3, diácono, padre e bispo, vai falar. Primeiro faz uma memória daquilo que é a ordem que está sendo celebrada e fala o caráter daquela ordem, o que é o específico daquela ordem. Então, se não acontece isso, o presbítero não é ordenado, ou o diácono não é ordenado. Então, é necessário imposição das mãos e oração consecratória. As 2 coisas. Certo? Quem pode conferir esse sacramento? 576. Como o sacramento da ordem é sacramento do ministério apostólico, que brota dos apóstolos, tá? Cada padre, cada diácono pode se remeter a um apóstolo. Qual é, ninguém sabe, mas pode.
Cabe aos bispos, como sucessores dos apóstolos, transmitir o dom espiritual à semente apostólica. Os bispos validamente ordenados, isto é, que estão na linha de sucessão apostólica, conferem validamente os 3 graus do sacramento da ordem. Então, ordenar, obviamente, é só bispo que ordena. Tá? E aí esse vínculo aos apóstolos. Deu para entender? Tá? 577. Só varão, vir aí a palavra em latim que está no Código de Direito Canônico. Batizado pode receber validamente a ordenação sagrada. O Senhor Jesus escolheu homens, viri, para formar o colégio dos 12 apóstolos. E os apóstolos eram o mesmo quando escolheram seus colaboradores, que seriam os seus sucessores. Por isso, a ordenação de mulheres não é possível. Tá? Então, é algo que o Papa João Paulo II, em 1994, fechou as portas de uma vez e é isso aí. Tá? Só homens verdadeiramente podem ser ordenados. 78. Ninguém tem o direito de receber o sacramento da ordem. De fato, ninguém pode arrogar-se a si mesmo esse cargo. A pessoa é chamada por Deus para essa honra. No final, com toda a graça, esse sacramento não pode ser recebido a não ser como um dom imerecido. Isso daí é algo que deve fazer parte da nossa espiritualidade. Quando vem uma arrogância no nosso coração, que a gente começa a pensar que a gente tem o direito. Por isso que Deus faz a gente sofrer, né? Porque se não bate o bife aí, a coisa fica dura, né? Então precisa realmente sofrer para ser bem humilde no acolhimento do sacramento da ordem. Tá? Porque de gente arrogante o mundo está cheio. Certo? 79. Todos os ministros ordenados da Igreja Latina, com exceção dos diáconos permanentes, normalmente são escolhidos entre os homens fiéis, que vivem como celibatários e querem guardar o celibato por causa do reino de Deus. Mateus 19, 12. Então é algo da Igreja Latina, mas isso funcionou sempre para a Igreja Latina. O Conselho de Elvira, que é um conselho regional na Espanha, em 300 e pouco, já proclamava o celibato. Tá? E isso daí foi entrando como costume da Igreja Latina, foi se firmando e está aí até hoje. Tá? Para religiosos, a gente não precisa nem falar, porque o voto que a gente faz já é o voto de castidade que comporta isso. Tá? Que comporta isso. Certo? No caso aqui, o diácono permanente, se ele é casado e ele fica viúvo, ele não pode casar novamente. Tá? Ele tem que entrar para o celibato. Tá? Então, o diácono solteiro, se é diácono permanente ordenado como solteiro, ele não pode casar. Ele não pode casar. Ele pode, tá? geralmente, no caso o viúvo ou também o solteiro, pode virar padre? Já aconteceu. O diácono Alci ficou 25 anos, 30, não sei quanto tempo na arquidiocese, porque ficou muito tempo. Depois que apareceu os outros diáconos permanentes. Ele ficou, acho que, 25 anos como diácono. A mulher dele morreu e ordenou padre. Ele pode ordenar diácono solteiro? Pode. E não ordena padre? Mas é muito caro, não conheço ninguém. Não conheço ninguém. Tá. Mas pode. Pela lei da igreja, pode. Tá? Mas vocês conhecem algum? Você não conhece ninguém. Eu só conheço que o diácono que separou e se casou de novo. Ele se tornou suspenso de ordem, mas Não, não assim é fica a mesma coisa. servindo a igreja. Mas é a mesma coisa o padre, né? Não muda nada, né? 580 no fim. No Oriente, como no Ocidente, aquele que recebeu o sacramento da ordem não pode mais casar-se, né? Como que funciona no Oriente, já? Tanto nas igrejas orientais católicas como na igreja ortodoxa. O fulano ele vai para o seminário, tá? Ele é formado, depois ele se casa, e depois ele é ordenado, e aí ele vira padre. Mas, por exemplo, para promover alguém a bispo, só entre os celibatários. Não pode ter bispo casado. Vai pro seminário, não pode namorar nem nada. Então, depois do seminário que ele namora. Tá? Aí fica um tempo fora, depois volta. É um processo assim. Essa questão do celibato na igreja pode ser mudada? Tem propostas, tudo. Inclusive o sino da Amazônia agora. Mas aí seria só o diocesano, assim.
Religioso nunca. Não pode ser mudado, então. Religioso não pode ter religioso. Isso não existe. A questão da mulher é dogma. Não, isso já fechou as portas. Isso não tem Então como. o celibato pode ser mudado. Pode. É uma disciplina, né? Diaconato feminino também não. O diaconato feminino é uma coisa que colocou uma coisa de estudo agora, mas na que eu me lembre, a diaconisa existiu, mas nunca para o altar. A diaconisa existia para servir as mesas, tanto que a oração quando ordenava diaconisa é completamente diferente da ordenação do diácono. E para ajudar as mulheres na hora do batismo. Porque a mulher entrava na água e depois ela saía, ia para a igreja para continuar o processo. Então, quem que ia ajudar essa mulher a se vestir, a se arrumar? E quem ajudava era as diaconisas. Então, a especificidade do serviço delas era bem delimitada. Bem delimitada. Tá? Nesses jogos, nos ortodoxos, eles falam, os padres lá são obrigados a se casar? Não. Muito pelo contrário. Até um processo que o que é celibatário muitas vezes tem mais privilégio que aquele que é casado. Como é o relacionamento muitas vezes de clero de padre com diácono permanente. É a mesma coisa. Tá? 81. A pessoa se habilita a agir como representante de Cristo, cabeça da igreja, em tríplice função de sacerdote, profeta e rei, como a gente já falou. 82. Como no caso do batismo e confirmação, essa participação na função de Cristo é concedida uma vez por todas. O sacramento da hora também confere o caráter espiritual indelével e não pode ser reiterado nem conferido temporariamente. Aquilo que eu já expliquei, porque transforma a vida da pessoa. E isso marca na alma, né? Então, até nos quintos dos infernos, você vai ser reconhecido como padre, né? No meio aí do 83. Mas jamais poderá voltar a ser leigo no sentido estrito. Então, o que é a suspensão de ordens ou a demissão do estado clerical? Você é demitido, tirado do estado, mas você continua como padre. O que tira é os direitos e as obrigações ligadas à ordenação. Deu para entender? Tá? 8.4. Como afinal de contas, quem age e opera a salvação é Cristo, por intermédio do ministro ordenado, a indignidade deste não impede Cristo agir. É aquilo que a gente falou dos donatistas, quer dizer, é a graça de Cristo que faz a pessoa agir. Como está aí a frase de Agostinho, o ministro orgulhoso deve ser colocado junto com o diabo, mas nem por isso é contaminado o dom de Cristo, que por seu ministério continua a fluir com sua pureza, etc. 8.5. A graça do Espírito Santo própria desse sacramento é a graça da configuração a Cristo sacerdote. É a união a Cristo, mestre e pastor, do qual o homem ordenado é constituído ministro, servo de. A graça de guiar e de defender com força e prudência a sua igreja, com um pai pastor, com amor gratuito por todos e uma predileção pelos pobres, doentes e necessitados. Tá? Então, de realmente ir ao encontro das pessoas para fazer o bem. Tá? 88. Essa é a graça do bispo, né? Do episcopado. Do presbítero, no 87, ser dignados comunar com o dom do Espírito Santo aquele que vos dignados elevar ao grau de sacerdócio, a fim de que seja digno de manter irrepreensivelmente diante do vosso altar, anunciar o Evangelho e cumprir o ministério da vossa palavra. Então, é a função do presbítero como cooperadores da ordem episcopal. 88, no diaconato, a graça sacramental que lhes concede a força necessária para servir ao povo de Deus na diaconia, da liturgia da palavra e da caridade, em comunhão com o bispo e seu presbitério. Então, o diácono tem essa função de servir o altar, servir na caridade e o serviço da palavra, aquilo que é específico da coisa aí. Tá?
No 89, é preciso começar a purificar-se antes de purificar os outros. É preciso ser instruído para poder instruir. É preciso tornar luz para iluminar, aproximar-se de Deus para aproximar-se dele. Aproximar dele os outros. Ser santificado para santificar, conduzir pela mão e aconselhar com perspicácia. Quem é, pois, o sacerdote? É o defensor da verdade. Eleva-se com os anjos, glorifica com os arcanjos, leva ao altar celeste as vítimas do sacrifício, partilha os sacerdócios de Cristo, remodela a criatura, estabelecendo nela a imagem de Deus, recria como um mundo do alto, e para dizer o que há de mais sublime é divinizado e diviniza. Repare que nesse texto aqui, que é a frase, olha todas as características, todas elas são espirituais. Todas elas são espirituais. Tá? Então o padre e o bispo e o diácono transitório, porque o diácono permanente ele vive no mundo, né? Mas ele é para atuar entre a eclésia para ajudar o povo de Deus a se aproximar de Deus. Essa é a missão dele. Então, por isso não condiz ao padre política, não condiz ao padre a atuação em negócios, aquela coisa toda. Isso compete ao leigo, ser sal da terra e luz do mundo, a ser verdadeiramente atuante no mundo. O padre age na formação do leigo, na santificação do leigo, para prepará-lo para ir ao mundo. Tá? Mas não é função do padre. O padre, quando entra política, é afastado? O certo é. Aí não pode nem celebrar a missa, né? Celebrar o bispo, porque é assim, quem determina isso é o bispo. O bispo pode permitir, por exemplo, ele celebrar particularmente. Mas tem padre, por exemplo, que é totalmente suspenso. Totalmente suspenso. Tem padre que celebra mesmo. Mas é um problema isso. Né? Porque começa a misturar as coisas. Tá? Curadars é o sacerdote que continua a obra da redenção na terra. Se soubéssemos o que é o sacerdote na terra, morreríamos não de espanto, mas de amor. O sacerdócio é o amor do coração de Jesus. Por isso que no próximo dia 8, é o dia da santificação do clero, que é exatamente no dia do Sagrado Coração de Jesus. Né? E que se reza exatamente para que o clero seja um pouquinho mais santo daquilo que é. Tá? Com alguma dúvida, gente? O senhor falou aquele dia que a pessoa que tem a doença celíaca não pode ser padre. 100%. 100%. Porque tem celíaca 90%. Não tem celíaca, pode nem encher. Mas tem mais alguma coisa que impede? Hoje só... Não. Físico, né? Antigamente não podia faltar os 2 dedos, né? Hoje, o que a igreja diz? Se o padre dá para celebrar, então ele pode ser padre. Então tem padre que tem defeito na mão, tudo, hoje não tem problema nenhum. Padre cego, sabe? Então o que não falta é isso, contanto que ele consiga celebrar. Tá? Antigamente bastardo não podia ser padre. Hoje não tem problema nenhum. Tá? O homem que também, né, não pode ter filho, não pode ser padre. Não existe isso. Quem falou isso pra você? Tem que fazer exame, então. Como que vai fazer exame? Formação de um diácono permanente de um padre. É menor. Normalmente é 5 anos. Aqui na Arquidiocese de São Paulo é 5 anos, que é um curso aqui no Marilac. A aula é menor, tá? E é integrado filosofia e teologia. Tá? Enquanto a gente é 6 anos e a carga horária de quem vai ser padre é muito maior do que aquele que vai ser diácono. E o curso do diaconato é à noite, né? Padre de manhã, então a aula é muito maior, aquela coisa toda. Tá? Mas eles também usam o mesmo vestimento do padre. Tem restrições. Vestimento. Porque com a Você perguntou de diácono, né? Agora a veste, túnica, sim. Aí é óbvio, né? Que é só para ser diaconal, né? Mas
uma vez, a Montal até falou que isso me deixou a dúvida, que ele falou que lá na cidade dele já tinha lá o hábito preto, florinho. Deveria restringir, né? Porque imagina ele beijando a mulher. Uma batina, né? Acho estranho. Tá? É estranho. Mas amém. Cada diocese vai assumir o seu costume. Né? Em relação ao celibato que o senhor falou que pode ser mudado, é uma coisa muito estranha. Não é que é estranho. Porque Isso daí se não o tem padre Olha é a como representante funciona. de Cristo, Como e Cristo é funcionaria? celibatário. Como funcionaria? Como os diáconos permanentes, funcionaria o padre casado. Então nós temos um exemplo claro de como funcionaria. Sim. Eles querem, por exemplo, na Amazônia, ordenar padre, mas para sustentar, porque a vida de um padre, ele tem que ter muito mais liberdade que a do diácono. Né? Então é muito estranho como isso Não, pode eu vejo esse sentido. Se Cristo era celibatário... Não, os isso não tem apóstolos problema. Mas também. São Pedro não era. Pronto, já resolveu o problema. Tá? Entendi. Então não é esse o problema. O problema é, porque o matrimônio não é um mal, o matrimônio é um bem. Mas como coadunar isso com a vida apostólica? Tá? Porque a liberdade que um padre tem é muito Vai maior. virar pai de família. Vai ter filho. Então, como? Vai aumentar a renda, despesa. Então, tudo é uma coisa que envolve muita coisa. O próprio que nem a formação, por exemplo. Difícil, né? Tá? Formando em seminário, já fazendo tudo que já é uma tristeza. Agora imagine, sabe? Sem muita formação, né? Tá? Complicado. Mas tá bom. Vamos em pé. Nós damos graças, Senhor, Por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais, pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, Rogai por nós que recorremos a vós. São José, nosso Pai e protetor. Rogai por Em nome nós. do Pai, do